Olá, eu sou Marcos Petri e este aqui é mais um vídeo do Diário de um Autista. Hoje eu venho discutir com vocês um pouquinho mais de política, complementando aquele vídeo que eu fiz há exato um ano atrás. Muitos daqueles detalhes ainda são relevantes para mim, que precisamos acreditar na pessoa que está no poder público, acreditar que o poder público nos serve, não ao contrário, porque eu acredito que nós tenhamos um papel semelhante àquele descrito por Thomas Hobbes na obra O Leviatã. É um livro filosófico, mas em tese é bem simples. Os indivíduos, ao se organizarem em sociedade, desistem de seus poderes, um pouquinho das suas liberdades, das suas seguranças e jogam tudo em cima, naquela época, do rei. Mas hoje do Estado. Então o Estado seria representado por um Leviatã de pessoas com suas vontades. E é isso que eu acho que deve ser complementado em relação à minha visão política expressada aqui naquele um ano atrás. Eu não levei em consideração, e eu acho que isso é a força motriz para tudo aquilo que eu disse ser realidade. Nós precisamos nos concentrar em que, mesmo que o político seja eleito por nós, não lhe dá o direito de passar por cima daquilo que nós outorgamos a eles. Porque a vontade saiu de nós, a segurança, as liberdades foram tiradas em alguma parte da nossa própria vivência. Seja esse político eleito por um dos lados dessa campanha tão inflada aqui no Brasil, seja do político eleito por outro lado. Eu tenho o meu próprio lado, meu voto que decidi, mas esse político, se ganhar, não vai ter vida fácil. Porque hoje nós temos a internet e já se mostrou que a velha política está com os dias contados ou precisa ser rediscutida. Eu não gosto de sentenciar, mas é o que eu tenho visto, pessoal. Então, para acrescer aquele vídeo de visão política, eu diria que a internet não foi contada lá, mas nós precisamos demonstrar o poder dela. Nós temos aí um universo às nossas mãos. Basta que nós ponhamos nele horizontes, ideias e planejamento, em vez de ofensas, xingamento e linchamentos virtuais, que nós vamos botar esse país nos eixos. E claro, isso não vai acontecer no intervalo de 4 anos, nem de 8. Isso demora gerações que ficam pensando esse raciocínio, usando a internet a seu favor, em favor das suas ideias, para que nós implementemos num futuro próximo um Brasil mais participativo. Eu acredito que essa participação deva se dar em 3 áreas. Na área da educação, que está tão defasada, vocês vejam como o professor é tratado aqui no Brasil em questão de autoridades dentro da sala de aula. Hoje o professor tem ameaças constantes de aluno, sendo que ele que tem o dom da caneta, então deveria ser, ao contrário, a autoridade mora na sala de aula, é o professor. Deveria se investir no empreendedorismo, ou seja, não ser vítima das circunstâncias, como diria Lulu Santos em sua canção Toda Forma de Amor, mas enfim, um puxão de orelha do Lulu para a gente não ser vítima também. Uma pessoa empreendedora sabe para onde quer ir, ou pelo menos tem uma noção de horizonte para onde quer ir. E um terceiro pilar seria investir, na minha opinião, na infraestrutura. Não com a mentalidade de que o próximo governante deva construir um punhado de obras, se pelo menos zelar por aquilo que temos, com mão de ferro, em algumas instâncias, claro. Que instâncias seriam essas? Zelar pelas vias públicas, zelar pelo escoamento da nossa produção de grãos, de gêneros alimentícios, de até mesmo minerais, escoar isso aí ou pensar nisso aí. Não é uma questão tão distante. Nós somos um país produtivo, mas nós temos que ter os caminhos para que essa produção se espalhe para o mundo. Espero que o próximo candidato que entrar também pense o Brasil no mundo, porque acho que o Brasil é tão rico. E um detalhe tão pequeno como, por exemplo, pensar uma propaganda em inglês para o Brasil. Na Oktoberfest, no Círio de Nazaré, em Gramado com o Festival de Cinema. Imagina quanto soft power, que é uma expressão americana que diz assim, o maior poder de um povo é o poder de ser admirado e ser discutido lá fora. Eu acredito que o próximo governante deva investir nisso aí,
Quiçá com essa ideia que eu dei aqui, quiçá com discutir o potencial turístico do país, arvorado naquilo que eu estava falando antes, de investir pesado na infraestrutura e zelar por essa mesma infraestrutura. Não necessariamente nessa ordem, acho que primeiro precisa zelar para depois investir em mais coisas. Esses são os meus complementos e os meus votos ao candidato que entrar esse ano. Muito obrigado por vocês acompanharem aqui esse canal Diário de um Autista, e mesmo num momento tão inflado como esse na nossa política, manter o bom senso, a serenidade e o clima amigável que sempre há entre nós. Um abraço, tchau e até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista.